Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas. Mais uma semana, mais um dia, mais um assunto. Onde hoje vamos abordar sobre as viagens marítimas espanholas, onde esse tópico está relacionado com as grandes expansões marítimas europeias, questões de Portugal, questão de Espanha, ou seja, participação portuguesa, participação espanhola. Portuguesa já observamos, vamos dizer assim, aprimoramos esse assunto em aulas anteriores e hoje vamos dar início à questão espanhola. Vamos entender de que forma a Espanha se tornou também um país importante para essas navegações, de que forma aconteceu e o principal ponto de como a Espanha conquistou o continente americano, colonizou, povoou, explorou. O que a gente viu lá com Portugal foi um território conquistado, Brasil. Mas e o resto do continente americano? Quem teve maior dominação sobre ele? Foram os espanhóis. Vamos ver isso no decorrer da nossa aula. Para iniciarmos, o que vocês vão fazer? Vão pegar seu caderno para fazer anotações importantes sobre o que vamos estudar hoje, organizá-los para enviar foto no Class. Tudo organizado, bem destacado, com os pontos importantes, que vai servir para o seu conhecimento, que também vai servir para lhe ajudar a responder atividades, responder o TD e responder até avaliações que vocês vierem a realizar no decorrer, não só desse ano, mas posteriormente. E aí, pegaram um caderno? Estão preparados para a nossa aula? Posso começar? Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. As viagens marítimas espanholas. Nós temos uma primeira pergunta iniciando. Pergunta inicial. Fala o seguinte, essa pergunta. Nós temos ela aqui, ó. Quais foram os principais desdobramentos para o mundo das viagens marítimas portuguesas e espanholas? Portuguesas que já estudamos e espanholas que vamos ver hoje. Então, ele quer saber o que fez com que essas navegações acontecessem. Com base em parte introdutória, com base na questão portuguesa, podemos afirmar que foi um movimento comercial, econômico, com o objetivo de ter especiarias das Índias, onde essas especiarias iriam ser comercializadas nas feiras da Europa, feiras essas que duravam de 30 a 45 dias, ficavam se deslocando dentro do próprio território europeu, vendendo produtos no mercado interno e produtos do mercado externo. O que seriam os produtos do mercado externo, professora? Seriam as especiarias, noz moscada, pimenta do reino, cravo, canela, mostarda, tecidos e porcelanas que eram comprados na Índia, produtos que só encontrávamos lá e não tinha na Europa. Então, precisava, através das navegações, onde Portugal e Espanha saíam do continente europeu com destino às Índias para comprar essas especiarias, voltar para a Europa e comercializar nas feiras. Essa é a pergunta crucial que nós estamos respondendo. Continuando as nossas informações de texto, temos o seguinte. Os espanhóis chegam à América, um novo continente, chamado de Novo Mundo. Então, a Europa, nesse momento, passa a se tornar Velho Mundo, a América passa a se tornar Novo Mundo. Diante disso, já vamos para a nossa primeira observação. Título que vocês vão determinar no seu caderno. Palavra-chave para a nossa aula. Viagens marítimas espanholas. Título base. Agora vamos para as observações. Primeira, coloquem aí. Os espanhóis chegaram à América, conquistando assim um novo continente, denominando, ou seja, chamando de Novo Mundo. Então, a América passou a ser chamada de
Novo Mundo. Vamos continuar aqui a observação do nosso texto. As viagens espanholas iniciaram em 1492, quando os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Professora, quando você fala reis católicos, você está se referindo à igreja ou está se referindo à monarquia? Estamos falando especificamente da monarquia, reis, rainhas. Mas quando a gente diz católicos, porque eles tinham a igreja católica ao seu lado. Eles eram fiéis à igreja, eles eram fiéis a Deus, acreditavam em tudo que a Bíblia falava, em tudo que a palavra de Deus era mencionada para eles. Então, o rei da Espanha, Fernando de Aragão, a rainha Isabel de Castela. Eles expulsaram os árabes de Granada e concluíram o processo de formação do reino da Espanha. Eles, então, contrataram os navegantes genoveses Cristóvão Colombo para comandar uma viagem em direção às Índias. Então, quem foi enviado pela monarquia espanhola para as Índias foi o genovês do país de Genova, Cristóvão Colombo. Ele deu início às navegações espanholas. Olha aí o nome, Cristóvão Colombo. Então, a sua segunda observação, anote aí. Cristóvão Colombo foi responsável pelas navegações espanholas. Cristóvão Colombo foi responsável pelas navegações espanholas. Vamos continuar o nosso texto. Inspirado pelo espírito renascentista, Cristóvão Colombo, olha a palavrinha aqui, não era apenas um aventureiro ambicioso, mas também ele era um estudioso das navegações. O que isso significa? Que ele não tinha só o espírito de aventura, mas também ele tinha o interesse de conhecer as cartas náuticas, localização das Índias, o Oceano Atlântico, contornar o continente africano, Cabo da Boa Esperança, onde costumava ter as fortes tempestades que muitos navios acabavam naufragando, por chegar mais próximo da Antártica, icebergs, que eram os gelos que se soltavam da Antártica, e aí acabava se chocando com as caravelas, com os navios, então tinham os naufrágios. Então, eles tinham que ter esse conhecimento náutico. Cristóvão Colombo também acreditava que a Terra era redonda e afirmava ser possível alcançar as Índias navegando em direção a oeste. Ele quis seguir caminho oposto a que os portugueses seguiam. Ele queria comprovar que, por a Terra ser redonda, poderia ir pelo oeste que chegaria às Índias da mesma forma. Então, Portugal seguia em direção a leste, contornando a África para chegar às Índias. Cristóvão Colombo afirmava que indo para o lado oeste também poderia chegar às Índias. E ele queria comprovar que a Terra era redonda e que poderia fazer esse movimento, essa navegação. Seguindo esse pensamento, ou seja, seguindo as suas ideias, Cristóvão Colombo, em 1492, acabou descobrindo um novo território, que foi o continente americano. O primeiro local que ele aportou, ou seja, que ele desembarcou, foi a ilha de Guanani, no Caribe. Isso significa na América Central, que ele batizou de São Salvador. Provavelmente hoje o território correspondente ao país, a ilha de Bahamas. Em seguida, ele alcançou Cuba e a ilha de São Domingos, chamadas de Hispaniola, atuais Haiti e República Dominicana, pensando estar nas Índias. Cristóvão Colombo chamou seus habitantes também de índios. Olha só, os portugueses, quando chegaram ao Brasil, viram aqueles habitantes, achavam que havia chegado na Índia, determinaram o nome de quê? De índios. Cristóvão Colombo chegou na América Central, que hoje a gente sabe que é esse território específico, achando que havia chegado nas Índias, determinou também o nome dos habitantes de índios. Só que dentro da nossa história, dentro do que a gente já vem descobrindo e estudando com o passar do tempo,
Esses habitantes, eles faziam parte dos povos pré-colombianos, que eram os povos ameríndios, chamados de astecas, de maias e incas. Astecas localizados na América do Norte, maias localizados na América Central e os incas localizados na América do Sul. Mas que tanto os portugueses como os espanhóis, ao chegar no continente americano, achando que havia chegado às Índias, determinou o nome desses habitantes de índios. Então, vamos lá para a nossa próxima observação. Coloquem aí. Cristóvão Colombo descobriu a América. Cristóvão Colombo descobriu a América, especificamente no território que hoje chamamos de América Central. No território que hoje chamamos de América Central. Próxima observação. Cristóvão Colombo, achando que havia chegado às Índias, também chamou os habitantes daquele território, mais uma vez, Cristóvão Colombo, achando que havia chegado às Índias, também chamou os habitantes daquele território de índios. Bora continuar aqui. Colombo morreu em 1506, acreditando que havia chegado às Índias. Foi o navegador Américo Vespúcio, após realizar 3 viagens à América, que apresentou a hipótese de que aquelas terras encontradas formavam-se um novo continente. Então, o que a gente está observando, Cristóvão Colombo descobriu o continente americano, mas na sua mente, na sua cabeça, ali para ele seria o quê? As Índias. E Américo Vespúcio, após a morte de Cristóvão Colombo, continuou realizando as navegações espanholas, após fazer 3 viagens para o mesmo território, ou seja, para a América, percebeu que ali não se tratava das Índias, que ali era uma nova terra, um novo mundo, que ele determinou como América. Por que foi chamado de América? Porque o navegador Américo Vespúcio, ele conseguiu comprovar que era um novo território e não as Índias. Então, o nome América foi em homenagem a esse navegador. Coloquem aí a próxima observação. Após o navegador Américo Vespúcio, realizar 3 viagens à América, após o navegador Américo Vespúcio realizar 3 viagens à América, conseguiu comprovar a existência de um novo continente. E aí, diante dessa descoberta, portugueses e espanhóis, nas suas navegações, conquistas de terra, desenvolvimento de colônias, nós tivemos o Tratado de Tordesilhas. Então, temos a seguinte informação, acompanhe. As expedições espanholas passaram a rivalizar com as portuguesas, ou seja, os 2 países passaram a se tornar concorrentes nas navegações, levando as 2 coroas a reivindicar a posse das terras ultramarinas. Para resolver o problema, Portugal e Espanha recorreram ao Papa Alexandre VI, ou seja, eles se encaminharam para a Igreja Católica, para a Igreja ajudar eles a decidirem, já que eles estavam em divergências com relação ao território, dizendo que o território pertencia mais a um, dizendo que o território pertencia mais a outro. Em 1493, apresentou a bula intercoetera. O que isso significa?
Os espanhóis ficaram com as terras encontradas por Colombo e reconheceram a soberania portuguesa nas ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde, continente africano, continente americano, América Central. Ilhas essas localizadas próximo ao continente africano. Então, os espanhóis reconheceram que essas terras foram conquistadas e passaram a ser colônias de Portugal. O rei português, Dom João II, porém, não concordou com essa divisão. Para evitar o conflito, representantes de Portugal e Espanha, a convite do Papa, reuniram-se na cidade espanhola de Tordesilhas e chegaram a um acordo em julho de 1494, por meio do Tratado de Tordesilhas. Então, esse nome dado ao tratado é com relação à cidade que foi assinada, onde o rei de Portugal e o rei da Espanha se reuniram com o Papa na cidade de Tordesilhas para assinar um acordo de divisão das terras. Por isso passou a se chamar Tratado de Tordesilhas. Fiquem atentos a essa informação. Estabeleceu uma linha imaginária que passaria de 370 léguas, ou seja, equivalente a 2.500 quilômetros a oeste das Ilhas do Cabo Verde. As terras descobertas ou por descobrir situadas a oeste desta linha ficavam com a Espanha e o lado leste ficava com Portugal. Então, foi determinado com a assinatura do Tratado de Tordesilhas que todas as terras descobertas, pegando aí os pontos cardeais como um período de orientação, a questão de orientação, tudo que estivesse ao lado leste e fosse descoberto ou já tivesse sido, pertenceria a Portugal. E tudo que estivesse a oeste, que fosse descoberto ou que já tivesse sido, pertenceria à Espanha. Dessa forma, o Brasil, o nosso país, que já havia sido descoberto pelos portugueses, ele também sofreu com essa questão do Tratado de Tordesilhas. Então, ele foi dividido também. Parte leste ficou pertencente a Portugal, parte oeste ficou pertencente à Espanha. E para o rei Dom João ter o seu controle do território brasileiro no continente americano, o que foi que ele fez? Dividiu a sua parte em lotes, em capitanias hereditárias, para impedir as invasões estrangeiras, no caso, as espanholas, posteriormente as holandesas e as inglesas, as francesas, e eles não perdessem o seu território. Daqui o que vocês vão anotar? Coloquem aí a próxima observação. O Tratado de Tordesilhas dividiu as terras entre dois países. O Tratado de Tordesilhas dividiu as terras entre dois países. Quais foram os dois países que vocês vão colocar? Portugal, lado leste, Espanha, lado oeste. Portugal, lado leste, Espanha, lado oeste. Mas aí, diante dessa divisão do Tratado de Tordesilhas, conquista de novas terras e novos continentes, vem a grande pergunta, o grande questionamento. Mas, afinal, como era a vida em alto mar? Como era a vida desses navegantes? Então, vamos observar. Os relatos de viagem são as principais fontes disponíveis para o estudo dessa grande aventura das navegações marítimas, das expansões comerciais. Com esses relatos eram produzidos por capitães, cronistas ou escrivães oficiais, como foi o caso de Pero Vaz de Caminha, como foi o caso de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral. Então, todas as expedições, eles costumavam ter cronistas, costumavam ter escrivões para documentar, escrever tudo que estivesse acontecendo nas viagens. Era uma forma de comprovar se eles fossem atacados, se descobrissem novas terras,
o que eles estavam avistando no trajeto, se costumavam ter ataques, se tinham mudanças climáticas. Então, esses escrivães, eles catalogavam tudo o que acontecia, tipo como se fosse um diário. Então, tudo era documentado, tudo era, vamos dizer assim, mencionado nas cartas que eles escreviam. Então, Pero Vaz de Caminha foi o escrivão oficial das navegações de Pedro Álvares Cabral. Pouco se sabe sobre o cotidiano dos trabalhadores durante as viagens, porque o interesse não era falar sobre o trabalho realizado pela tripulação, mas sim o que eles avistavam, o que eles observavam ao redor. Sendo, em geral, pessoas pobres e analfabetas. Olha aí os navegantes, a tripulação das expedições, principalmente portuguesas. Nós tínhamos a expedição de Pedro Álvares Cabral, pessoas pobres e analfabetas, ou seja, que não sabiam ler e nem escrever. Poucos tiveram seus nomes registrados nos diários de bordo, mas, sem o trabalho desses homens, desses sujeitos anônimos, Cabral, Colombo e Vasco da Gama, que foram os nossos 3 principais navegadores, junto com Américo Vespúcio, não estivéssemos os livros de história hoje para comprovar esses fatos históricos, esses acontecimentos. As expedições marítimas eram compostas, em geral, por um comandante, alguns oficiais, auxiliares, soldados, religiosos, marinheiros, artesãos e médicos. O que podemos compreender? Que além dos trabalhadores, que eram pobres e analfabetos, que não tinham grande importância dentro da sociedade portuguesa, dentro da sociedade espanhola, eles eram vistos como pessoas que poderiam ser exploradas, eram contratados para essas navegações para fazer os trabalhos pesados, então eles não tinham seus nomes registrados. Mas os auxiliares, que eram os cozinheiros, que faziam todo o banquete, soldados, os religiosos que tinham como objetivo estar naquela navegação, propagar a religião católica, os marinheiros, que eram aqueles que já tinham conhecimentos náuticos, artesãos, que iriam pintar quadros, que iriam fazer esculturas de madeira, médicos em caso de acidentes. Então, cada um tinha sua função dentro de uma navegação. O tamanho da tripulação variava de acordo com o objetivo da expedição, o prestígio do comandante e os recursos disponíveis para a empreitada era grande. Assim, a expedição de Vasco da Gama, por exemplo, reuniu aproximadamente 170 homens, um número muito inferior a de Pedro Álvares Cabral. Então, a gente pode dizer que Vasco da Gama teve 170 homens à sua disposição para fazer as navegações. A finalidade militar, conquistar as Índias. A expedição de Pedro Álvares Cabral foi a maior armada organizada no Ocidente, até então constituída de 10 naus, 3 caravelas, dezenas de canhões e cerca de 1.500 homens. Então, de todas as navegações, de todos os navegantes, aquele que foi considerado com maior recurso, maior expedição, por ter uma grande quantidade de caravelas, de naus, de canhões e de pessoas disponíveis, homens, foi a expedição de Pedro Álvares Cabral, com 10 naus, 3 caravelas, dezenas de canhões e cerca de 1.500 homens. Observação, coloquem aí. A observação. O maior navegador da história da expansão marítima europeia, maior navegador da história da expansão marítima europeia foi Pedro Álvares Cabral. Foi Pedro Álvares Cabral.
Para concluir nossa aula, temos o quê? 2 questões para vocês copiarem no caderno e responderem. Primeira questão fala o seguinte: complete o quadro comparativo a seguir. Expansão marítima portuguesa, expansão marítima espanhola. Quando começou, ou seja, o ano que deu início, o objetivo da expansão marítima, principais viagens, ou seja, quando saiu de Portugal, quando saiu de Espanha, para onde eles foram e terras para onde eles foram, qual era o objetivo dessas viagens, conquistas realizadas, terras que eles descobriram, mais uma vez. Fazer uma comparação com a expansão marítima portuguesa e com a expansão marítima espanhola. Quando começou, o objetivo de cada uma, principais viagens e conquistas realizadas. Professor, em vez de eu fazer a tabela, eu posso colocar como item A, B, C e D? Pode, não tem problema. O importante é que tenha todas as respostas com base no que a questão está pedindo. Segunda questão fala o seguinte: por que o continente encontrado pelos europeus foi chamado de América e por que os habitantes foram chamados de índios? Então, aqui na segunda questão, nós temos 2 perguntas. Primeira pergunta: por que o continente conquistado foi chamado de América? Falei sobre isso no decorrer da nossa aula. E por que os habitantes foram chamados de índios? Também mencionei sobre isso no decorrer da nossa aula. Então, concluindo, fechando sobre a nossa aula de hoje, vocês vão me enviar no Class anotações, as observações sobre o que a gente viu no conteúdo que foi questionado, que foi debatido aqui, foi apresentado para vocês, junto com essas 2 questões. Tudo no caderno. Envia a foto, olha o prazo de entrega. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar lá no Class. Vamos encerrando nossa aula por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!